Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma resolução de prova discursiva. Se você não me conhece, caiu aqui no canal do YouTube de paraquedas. Eu sou o professor Bruno Marques, sou professor discursivo do Você Concursado e também analista do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Você Concursado aqui no YouTube, ele disponibiliza regularmente resoluções de provas discursivas, com temas de interesse dos nossos alunos, para que você possa aprimorar a sua preparação para a discursiva em concurso público. E funciona assim: a gente escolhe os temas com base nos comentários dos alunos. Então, se você tiver um tema de interesse, um concurso, uma banca, deixa nos comentários que pode ser o conteúdo da próxima aula de resolução de discursiva. E também aqueles temas que possuem mais curtidas, mais likes, eles são direcionados para a equipe para que possam trazer mais temas semelhantes àqueles. Então, se você curtiu o tema, curtiu a forma como foi ministrada a aula, você pode curtir aí, porque aí a tendência é que a gente tenha mais aulas assim aqui no canal, beleza? E por fim, eu aproveito para deixar aqui algumas orientações para a sua preparação. Primeiro, o link do enunciado da discursiva, ele está disponível aqui embaixo, é só você clicar para você poder acompanhar ali a resolução com o enunciado do lado, beleza? Também tem aqui embaixo o link para a Academia Discursiva, que é o nosso treinamento especializado em discursivos, um treinamento que possui correções periódicas toda semana, Você possui temas direcionados para o seu concurso e possui também acesso a todos os cursos de discursivas disponíveis no canal do Você Concursado. Então, se você estiver interessado em uma preparação ainda mais eficiente para concurso, conheça aí a Academia Discursiva. Agora, fique com a nossa resolução de prova. Um forte abraço. Fala galera, beleza? Aqui é o professor Bruno Marques. Seja muito bem-vindo a mais uma aula de resolução de prova discursiva. Na aula de hoje a gente vai responder a uma questão aplicada no concurso da EMAP em 2018, que cobrava um conhecimento acerca de desenvolvimento sustentável, que, caiu em várias provas da Banca CESP, da Banca Sebrasp, nesse período, e pode vir a cair na sua prova também. Então, é um assunto que está sempre em voga, então é sempre importante a gente conhecer e ter argumentos para poder apresentar, ok? Essa aula vai ser dividida da seguinte forma. Primeiro a gente vai analisar o enunciado, depois montar o rascunho eficiente e, por fim, apresentar uma proposta de resolução. Quanto à análise do enunciado, é uma prova da Banca CESP para analista portuário da EMAP aplicada em 2018. O edital exigia um mínimo de 20 e um máximo de 30 linhas. A estrutura desse enunciado é a estrutura padrão da Banca CESP. Primeiro tem aqui o texto motivador, São dois textos motivadores que falam aí sobre acontecimentos, sobre um fato, que aconteceu lá em 2013, que foi quando fizeram uma concessão para a exploração de petróleo no Rio Amazonas, Só que aí depois de conceder essa área para exploração de petróleo, descobriram que havia o maior recife de corais do Brasil lá nesse Rio Amazonas. Então, assim, ia prejudicar, ia afetar muito a questão do ecossistema local, uma construção de exploração de petróleo ali, Então, ele fala sobre esse fato. E aí depois pede para o candidato, no comando da questão, pede para o candidato, considerando o texto acima, redija um texto dissertativo, que pressupõe, então, estrutura formal e estrutura argumentativa, acerca do seguinte tema. E aí ele traz aqui o tema: o desafio de conciliar o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental. Então, esse aqui é o tema da questão. E, por fim, os tópicos. Ele traz aqui 3 tópicos. Bruno, como é que você sabe que são 3 tópicos? Porque ele determinou aqui, 3 valores, ok? Então, cada tópico vale uma quantidade de pontos, então existem 3 tópicos. O primeiro tópico é: discorra sobre os aspectos, discorra sobre os aspectos ambientais e econômicos envolvidos na questão, posicionando-se acerca do tema, beleza. Depois, trate necessariamente de aspectos positivos, então ele pede os aspectos positivos, e os aspectos negativos, é o tópico 3, do desenvolvimento econômico de uma região, tendo em vista a sua preservação ambiental. Aí ele fala assim, se desejar, ilustre a sua argumentação com exemplos concretos. Se você desejar, ou seja, ele não pode exigir exemplos do candidato na hora de avaliar. Agora, se o candidato trouxer, não tem problema, pode fortalecer a resposta dele, beleza?
Então, se tiver, coloca. Se você não souber nenhum exemplo, não precisa colocar nenhum. Beleza? Então, essa é a análise do enunciado. Com base nessa análise, a gente vai montar o nosso rascunho eficiente, que é assunto, tema, tese, tópico 1, tópico 2 e tópico 3. O assunto e o tema a gente pode extrair do próprio enunciado. Ó lá. O assunto é desenvolvimento sustentável, que é o assunto macro, e dentro do desenvolvimento sustentável a gente tem o tema, que é o desafio de conciliar desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Com base nesse tema, a gente pode criar uma tese, deve criar uma tese, né? A tese é uma afirmação acerca do tema. Nesse caso, eu fiz a seguinte tese, ó. Deve haver um meio termo entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental, que diz o seguinte, deve haver equilíbrio entre isso e isso. Pronto, isso aí é o meu ponto de vista. Ah, Bruno, mas é um ponto de vista muito batido. Beleza, o que importa não é esse ponto de vista, é como você vai defender esse ponto de vista, isso que vai ser avaliado pelo examinador. Eu poderia falar que não, que deve dar prioridade para o desenvolvimento econômico, eu poderia dizer que deve dar prioridade para a preservação ambiental. É um ponto de vista. O que importa, na verdade, não é esse ponto de vista, é como você vai defender esse ponto de vista, beleza? E os tópicos são aqueles que estão no enunciado. Então, na sua redação, você vai trazer lá os principais pontos que você vai inserir na sua redação aqui. Show? Beleza. Feita esse rascunho eficiente, a gente vai planejar a distribuição de linhas. Para isso, a gente precisa se atentar à pontuação. O tópico 1 vale 10 pontos, o tópico 2 vale 14 e o tópico 3 vale 14. Então, o tópico 1 vale menos pontos, então a gente pode direcionar um pouco menos de linhas para ele. Eu dividi da seguinte forma, meu planejamento foi introdução e conclusão com no máximo 3 linhas, porque é uma prova da banca CESP. E por que fazer a introdução e conclusão? Para atender ao critério de estrutura formal, que é a estrutura textual que a banca exige, beleza? E a conclusão também com 30 linhas. Show! Feito isso, vai sobrar aí 24 linhas para você discorrer. Então a gente vai direcionar de 6 a 7 linhas para o tópico 1, tá? E de 8 a 10 linhas para o tópico 2 e para o tópico 3, porque eles valem a mesma quantidade de pontos. Então veja que eu vou fazer um parágrafo, o primeiro parágrafo de desenvolvimento, que é a resposta ao tópico 1, menor, porque vale só 10 pontos, e os outros dois eu vou caprichar um pouco mais, vou trazer um pouco mais de argumentos, porque eles valem mais pontos. E lembra, o nosso objetivo é conseguir a maior nota, beleza? Eu trouxe aqui o quesito 1, tá? Porque tem muita gente que pergunta se precisa fazer introdução ou conclusão. Tá? Isso aqui está no padrão de resposta definitivo da banca e é a forma que o examinador vai avaliar. Então, o candidato que vai ganhar nota máxima em apresentação e estrutura textual, tá? O candidato que vai ganhar nota máxima nesse aspecto é quem atender esse conceito 2, que é o quê? Atende a pelo menos 2 dos quesitos de apresentação textual, que é legibilidade, indicação de parágrafo, margem, e é bem estruturado, coerente e atende à estrutura com introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Então, esse é um aspecto que foi avaliado nessa prova e veio expresso no padrão de resposta definitivo. Normalmente a banca ela não coloca os critérios avaliativos no padrão de resposta definitivo, mas nesse concurso ela fez isso e mostrou que eles olham se tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Já vi, em alguns casos, os examinadores não exigindo isso. Então o candidato não faz introdução e conclusão e ganha uma nota máxima em apresentação e estrutura textual. Porém, há casos em que o candidato perde pontos por não ter colocado introdução e conclusão. Como a gente não sabe como que vai estar a cabeça do examinador, eu aconselho que você faça a introdução e conclusão em provas da banca CESP, desde que você não prejudique a resposta aos conteúdos. Ok? Essa é a minha estratégia em provas da banca CESP. Feita essa observação, vamos agora montar nossa proposta de resolução. A gente vai começar aí com um parágrafo de introdução, né, que a gente vai utilizar o assunto, o tema e a tese. O assunto é desenvolvimento sustentável, o tema, o desafio de conciliar desenvolvimento econômico e preservação ambiental, e a tese deve haver um meio termo entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental. Nesse parágrafo de introdução, em vez de eu fazer referência ao assunto, né, com um termo, usando esse termo, eu fiz o quê? Eu fiz um resumo do texto motivador, trazendo um exemplo. Veja, ó. A descoberta dos recifes de corais e a concessão de blocos de exploração de petróleo na bacia da foz do rio Amazonas trouxeram à tona, ó, veja que eu trouxe aqui, ó,
o quê? Um breve resumo ali daquilo que aconteceu, para introduzir o tema. Trouxeram à tona a discussão acerca da necessidade de conciliação entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Então veja que eu faço referência aqui tanto à minha tese quanto ao meu tema, eu levanto essa discussão. E aí a gente sabe que lá no parágrafo de conclusão a gente vai utilizar a tese novamente, aí a gente vai fechar essa tese, tá? Mas agora a gente só levantou a tese, né, a discussão, para poder apresentar os argumentos. Aí vem o tópico 1, ele pede os aspectos ambientais e econômicos envolvidos na questão e um posicionamento do candidato a respeito do tema. Então, ó, essa discussão é complexa. Que discussão? Aquela que a gente citou lá no parágrafo de introdução. Isso aqui é o quê? Um elemento coesivo. Uma vez que é preciso considerar todos os aspectos ambientais e econômicos envolvidos na questão. Opa! Aspectos ambientais e econômicos envolvidos na questão. Fiz referência ao tópico do enunciado, por isso que chama tópico frasal. Aí bem, ó, primeiramente, tem-se que o centro da análise deve sempre ser o bem-estar coletivo da sociedade, a despeito de interesses financeiros particulares. Isso aqui é a regra geral, né? Então é a principal informação. Assim, não se pode visar apenas os aspectos ambientais, nem só os econômicos, uma vez que ambos são importantes para a região. Ambos são importantes, então você tem que pesar. Então, esse aqui é o meu argumento principal, é a base da minha resposta. Por isso, aí eu vou trazer aqui um fechamento. Ó, um argumento secundário, ou o que a gente chama de fechamento. Por isso, o ideal é avaliar os pontos positivos e negativos do desenvolvimento de uma região, tendo como foco sempre a preservação ambiental e o bem-estar coletivo. Então, construí a informação e já fiz referência a pontos positivos e pontos negativos, porque eu vou falar deles no tópico 2 e falar deles no tópico 3, beleza? Então veja que é um parágrafo curto que traz informações gerais acerca do que foi pedido e distribuído aí utilizando a estrutura do parágrafo de desenvolvimento, que é tópico frasal, argumento principal e argumento secundário ou fechamento. Vamos para o tópico 2, os aspectos positivos do desenvolvimento econômico. No que diz respeito aos aspectos positivos, por quê? Que eu citei aspectos positivos lá no tópico 1, no final do tópico 1, então estou retomando essa informação. O desenvolvimento econômico é importante para gerar melhorias em diversas áreas da vida, como educação, saúde e infraestrutura. Fiz referência ao tópico frasal. E ainda trouxe aqui algo mais, educação, saúde e infraestrutura, como uma forma de já trazer algumas respostas, beleza? Nesse sentido, a exploração de petróleo em determinada região traz investimentos econômicos, que por sua vez aumenta a oferta de emprego, a renda per capita e o produto interno bruto local. Então, quando você traz aqui a exploração de petróleo, que é o exemplo que a gente viu no texto motivador, para uma região, isso aí gera investimentos econômicos na região, que traz oferta de emprego, aumento da renda per capita, aumento do PIB. Ótimo. Esses fatores tendem a melhorar a qualidade de vida da população, pois aumentam o nível de consumo e o índice de desenvolvimento humano, além de possibilitar a aplicação de recursos na construção de escolas, hospitais e serviços de mobilidade urbana, né? Então, o investimento econômico ele traz benefícios para a sociedade. Aí, beleza, isso aqui é meu argumento principal, né? Trouxe as informações que eu queria, porém, sobrou linhas, eu tinha planejado escrever mais linhas, então eu vou trazer um argumento secundário. É importante frisar que desenvolvimento e crescimento econômico, apesar de estarem relacionados, são termos distintos. Vou mostrar conhecimento para o examinador. Desenvolvimento econômico e crescimento econômico não são a mesma coisa, apesar de estarem relacionados. O primeiro, que é o desenvolvimento econômico, referente ao bem-estar da sociedade, e o segundo ao PIB do país. Então, se você tem crescimento econômico é porque você teve um aumento do PIB. Agora, se você teve melhorias no bem-estar da coletividade, da sociedade, você teve um desenvolvimento econômico. Então tem essa distinção e você traz essa informação aqui como um argumento secundário para o examinador. Aí você ocupou o quantitativo de linhas que você tinha previsto, vai para o terceiro tópico. Por outro lado, a gente estava falando de aspectos positivos, então vamos falar agora dos negativos. Então, por outro lado, o desenvolvimento econômico possui também aspectos negativos, principalmente no que diz respeito à falta de cuidado com o meio ambiente.
falta de cuidado com o meio ambiente é o quê? Ó, preservação ambiental, beleza? Faço no tópico frasal referência direta ao tópico do enunciado. Esse desenvolvimento, elemento coesivo, retomando aqui o desenvolvimento econômico, quando relacionado à construção de estradas, centros urbanos ou bases de extração de petróleo, costuma destruir a vegetação nativa da região, aterrar as nascentes ou desviar o percurso dos rios, o que interfere na fauna e na flora locais e prejudica todo o ecossistema da região. Então, quando você faz desenvolvimento econômico à custa de construção de estradas, centros urbanos, exploração de petróleo, você acaba trazendo um dano ao ecossistema da região, beleza? Assim, além disso, as obras de desenvolvimento econômico provocam impactos ao bem-estar da sociedade, como aumento de ruídos, poluição atmosférica e congestionamentos rodoviários, que diminuem a qualidade de vida da população. Então, esse aqui é meu argumento principal. Então eu digo como o desenvolvimento econômico age, para trazer algo positivo, mas esse algo positivo também traz efeitos negativos, tanto para o meio ambiente como para a própria sociedade. Esse é o meu argumento principal. Só que sobrou linhas. Aí eu vou trazer um fechamento aqui. Assim, além de trazer prejuízo aos recursos naturais e ao meio ambiente, o desenvolvimento econômico desenfreado pode prejudicar o bem-estar social. Então, fecho o parágrafo dizendo que desenvolvimento econômico prejudica o meio ambiente e também o próprio bem-estar da sociedade. Então, deixa de ser desenvolvimento econômico também, de certa forma. Beleza? Então, respondi ao tópico 1, respondi ao tópico 2, respondi ao tópico 3, vai sobrar ali 3 linhas. Aí você vai trazer a sua conclusão. E a conclusão deve fazer referência direta à tese. Portanto, o elemento conclusivo, considerando que o desenvolvimento econômico traz melhorias, mas também prejuízos, ou seja, pontos positivos e negativos, Por isso que está de azul, porque faz referência aos tópicos. Deve haver um meio termo entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental, de forma a garantir o bem-estar coletivo. O bem-estar coletivo a gente citou lá no tópico 1, também é, de certa forma, uma referência ao tópico. Veja que, então, a conclusão, ela meio que defende o ponto de vista utilizando os argumentos que você trouxe no parágrafo de desenvolvimento. É uma das formas de você fazer a sua conclusão.